Saúdo meus queridos ouvintes com a santa a paz do Senhor e uma boa noite de muita paz e muita vitória para todos os queridos ouvintes na palavra de Deus. Quero dizer que estou muito feliz de poder estar cooperando, falando do amor de Deus, dizer que Deus é bom, dizer que Deus cura, salva, liberta e leva o homem para o céu. Quero dizer, meus queridos jovens, minhas queridas irmãs e meus queridos senhores e irmãs da palavra de Deus, quero dizer que estou muito feliz de hoje abrir este meu próprio YouTube a falar da palavra de Deus, escrevendo no meu like. Quem gostar, comente, quem gostar, peça oração, quem gostar, peça uma palavra de amor e de vitória. Mas, para não ficar em minhas palavras, para mim não ficar só em minhas palavras, quero deixar aqui que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Assim fala a palavra de Deus. 11, vamos ler até o 17. Aconteceu o tema com fala, o filho da viúva de Naim. Aconteceu pouco depois a ele chamada Naim, com ele muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão na cidade. Vendo-se mover-se de última compaixão por ela, e disse a ela: não chore. Chegando-se, tocou nos que levavam para disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Entregou a sua mãe. E de tudo se apoderou temor, glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo, correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra, por toda a terra circunvizina. Então, comece a entender, meu irmão, comece a entender nesta palavra aí, que fala no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Comece a entender que quando Jesus chega naquela cidade chamada Naim, eu começo a entender que vinha uma grande multidão. E quando Jesus chega, meu irmão, na porta daquela cidade, eu começo a entender, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que vinham trazendo o filho de sua mãe. Vinham trazendo, meus irmãos, vinham trazendo um filho único, vinham trazendo o filho único de sua mãe. E quando Jesus chega naquela multidão, tão grande, e vinha uma multidão que vinha também com Jesus e seus discípulos. Aí eu começo a entender, meu irmão, que quando Jesus chega na porta daquela cidade, Jesus vem com uma grande compaixão, e tem uma compaixão por aquela mulher, e olha para aquela mulher e disse: mulher, não chore, mulher, não chore. Aí eu começo a ter que Jesus tem uma grande compaixão sobre aquela mulher. De mulher não chora, e tem uma compaixão por ela. Aí eu começo a entender, meu irmão, que quando Jesus chega, algo diferente vai acontecer. Aí eu começo a entender, jovem, que quando Jesus chega, algo diferente vai acontecer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aí eu começo a entender, meu irmão, pode ser que hoje você pode estar passando por um processo sobre a minha vida que ainda não tem cura, que ainda não tem libertação. Para esta mulher já tinha perdido o seu marido. Para esta mulher já tinha perdido o seu filho. E para a vida dela estava tudo acabado, estava tudo perdido sobre a vida dela. Mas quando ela soube que Jesus curava, liberta, transformava, começa a se entender que quando Jesus chega naquela cidade, vinham trazendo o filho da sua mãe, Jesus manda parar aquela multidão, e Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, porque não chores. E eu começo a entender que naquela mesma hora que se chamava esquife, chama a parte que pega no caixão para levar o caixão, que é a parte de se curar com a mão. E naquela mesma hora, Jesus para aquela multidão que estão levando aquele jovem, filho de sua mãe. Aí eu começo a entender que naquela mesma hora o Espírito começa a trabalhar. Naquela mesma hora Jesus, com grande uma compaixão por ela, aquela mulher disse: mulher, não chore. Jesus toca no caixão que chamava esquife. Na mesma hora o jovem é curado, na mesma hora o jovem é ressuscitado, na mesma hora o jovem é purificado de tudo mal, com tudo mal. O jovem é ressuscitado dos mortos e do morto. E eu começo a entender mesmo, pode ser que você está precisando, às vezes você pode estar com a sua vida como morta espiritualmente, às vezes você pode estar com a sua vida morta espiritualmente, falta de trabalho, falta de emprego, falta de família como assim?
família, sobre uma cura sobre a sua vida, uma cura sobre a vida do seu filho, uma libertação na vida da sua filha, uma libertação sobre a vida do seu esposo. Eu posso ter aqui para você estar tudo perdido, para você estar tudo acabado. Eu creio que muita gente vê a nossa derrota, vê a nossa luta, muito quer apontar, muito quer humilhar, muito quer julgar, muito quer fazer tudo que não vem do teu agrado. Mas eu sei mesmo que a palavra do Senhor fala no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. O Senhor disse, porém, o Senhor disse a Davi, quando este filho eu não pudesse que pelejar, então quero dizer para você que esta peleja não é tua, esta peleja não é tua, esta peleja não é tua, jovem, esta peleja não é tua, jovem, esta peleja não é tua, criança, esta peleja não é tua, moço, esta peleja não é tua, senhora, esta peleja é de Jeová. Mas para essa palavra também fala, vamos entrar mais para frente, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Assim fala a palavra de Deus. Fortalecei-vos, amados, na força do poder estar firme contra as ciladas do diabo. E o 11 vestido toda a armadura de Deus. E também fala no 12, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o projeto de céus. Então quero dizer para você que a sua luta não é contra a carne, sua luta não é contra o sangue, a sua luta não é contra o tiro, contra o revólver, contra nada disso. Sua luta é espiritualmente, a sua luta é espiritualmente, uma batalha espiritualmente para vencer. Esta mulher tinha perdido seu esposo, esta mulher tinha perdido agora o seu filho, mas eu começo a entender que quando Jesus toca no barraco, Jesus toca naquele caixão, aquela mesma hora, algo diferente acontece, algo diferente acontece sobre a vida daquele jovem, naquela mesma hora, aquele jovem é ressuscitado do modo, e ele começa a perguntar onde está a sua mãe, e um daquele que estava com ele, pega, bota ele para sentar, onde estava a sua mãe. E eu começo a ter que naquela mesma hora se aceitou e começou a falar. E todas as pessoas que estavam ali ao redor daquele jovem, ao redor daquela multidão, ao redor daquele discípulo e ao redor daquele Jesus, de Jesus ao redor daquela todas as pessoas. Naquela mesma hora um que se levanta de verdadeiramente Deus visitou verdadeiramente todo o céu poderoso e temor, glorificando a Deus. Disse Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Começa a dizer que naquela mesma hora levanta um homem, dizendo que naquela terra Deus visitou aquele povo. Verdadeiramente Deus levantou um profeta sobre aquela terra para curar e transformar, ressuscitar a vida daquele jovem. Depois dali, começa a ter que naquela mesma hora a glorificação de Deus, do que Deus tinha fazido, é glorificado sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. É isso que eu... Então, está aí esta mensagem do livro de Lucas, capítulo 8. Então, fica esta palavra. Se vocês gostaram, jovem, adulto, se vocês gostaram, compartilhe aí para os seus amigos. Se vocês gostaram, deixa um like aí, viu? É isso que eu agradeço. E lembrando, isto que eu estou fazendo, não para me exaltar, não para me alegrar, mas estou fazendo isso para exaltar o nome do Senhor, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que eu diminua, o Senhor cresça, para que eu diminua, o Senhor apareça, para que eu diminua, o Senhor cresça, tá entendendo? Para se glorificar sobre o céu e a terra, para através disso, alma, jovens, crianças no mundo das drogas, de prostituição, venham se render e venham se curar, transformar através desse link aí. Então compartilhe, se você gostar, manda o dedinho, beleza. Se você gostar, comenta. Se você gostar, você manda o link aí. Então eu agradeço a oportunidade aí. Fico todo com Deus. Que Deus abençoe todos esta pessoa aí, viu? Fico na paz.